A paz do Senhor. Me perdoe porque hoje a gripe está aqui muito grande. Estamos trabalhando o livro de Êxodo, a história de Moisés, que é linda, que é maravilhosa. E só tem o melhor para nos orientar, não é verdade? Hoje vamos trabalhar Êxodo 9, do 8 ao 17, onde o tema é: quando Deus adverte, é melhor atender. Deus não é um tirano, mas quando Ele não permite que a gente vá muito longe, quando Ele cria situações para alguém nos perseguir, é porque Ele quer fortalecer, é porque Ele quer ajudar, é porque lá na frente Ele quer dar vitória. E aquilo que Ele não permite tem coisa melhor. E muitas vezes são grandes livramentos que a gente pode se prejudicar. Amém? A sexta praga. Êxodo 9, do 8 ao 17. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: toma as vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para os céus diante dos olhos de Faraó. Tornar-se-ão em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlcera nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Aquele pó ia se transformar em úlcera e atacar o gado e todos os povos no Egito. Uma enfermidade terrível, né? Uma praga absurda. Mas o Senhor tem suas formas de agir. O Senhor do nada, Ele faz tudo. Veja que um pó fez tudo isso. Quando a Bíblia diz é melhor obedecer do que sacrificar, porque é. Tem coisas que não cabe a gente questionar. É melhor obedecer. E eles tomaram as cinzas do forno e puseram diante de Faraó. Então Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado. Nos homens, quer dizer, em tudo e em todo. Faraó tinha que entender que aquele misticismo do país dele tinha alguém muito maior. Faraó tinha que entender que aqueles magos que faziam feitiçaria, todo tipo de magia, não era nada diante do grande. Faraó tinha que entender que ele era um homem limitado. Era uma autoridade, mas tinha uma máxima. E isso foi a forma que o Senhor encontrou, porque com certeza, se o Senhor fizesse de forma mais tranquila, ele não ia atender. Então ele tinha que entender que o poder absoluto, existia alguém que faria qualquer coisa que está fora do limite do ser humano. E é assim que Deus age, quando as pessoas passam a ser os faraó da vida. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Veja que os magos que faziam feitiçaria, magia, que estava ali para agir diante de qualquer situação, ele não podia parar, porque a sarna tomou conta dele de todos os homens do Egito. Faraó passou a entender que os magos diante de Deus não era nada. Ele tinha que ser parado pela sua soberba, pela sua altivez, pela sua prepotência. Infelizmente, muitas vezes o ser humano está assim. E a Bíblia diz que a soberba procede à queda. A queda vem a ruína. Mas às vezes as pessoas se acham tanta coisa e não querem parar. Mas Deus tem formas de parar aquele que te humilha. Pode ter certeza disso. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Veja que a gente... Mas por que o Senhor endureceu? Para destruir tudo e todos? Ele sabia o que estava fazendo. Ele conhecia aqueles corações, principalmente de Faraó. Faraó era aquele homem que desistia daqui a pouco e depois ia adiante com seus projetos. Ele se arrependeria e jamais deixaria o povo sair do Egito se o Senhor não agisse com braços fortes e mãos poderosas de guerra. Porque tem pessoas que, mesmo sendo limitadas, elas não têm limite, mas Deus impõe limites. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixei o meu povo para que me sirva. Veja que o Senhor fazia aquilo e de imediato mandava dar ordem. Mandava Moisés dizer a Faraó: deixa meu povo ir. Como quem diz, vem coisas piores por aí. Gente,
Não se oponha ao que Deus quer. Não insista em fazer a coisa errada. Não insista a desobedecer o Senhor, porque isso é final. Isso é derrota na certa. Porque estas vezes enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. O Senhor disse, olha, eu posso mandar todas as minhas pragas e tu vai entender que não tem outro igual a mim. O povo ali com certeza já estava assustado. Ninguém dormia mais, ninguém tinha paz, porque era uma praga atrás da outra. Eu acredito que o país parou, estava tudo sendo destruído como a gente vê uma guerra hoje. Porque Deus é Deus. Ele diz, eu velho pela minha palavra para cumprir. Está lá em Jeremias 1:12, porque ele faz, seja o bem ou seja a justiça. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti, a teu povo, com pestilência, para que sejais destruído da terra. Veja que ele disse assim, o Senhor, com pestilência, para destruir todos vocês da terra. Deus tem poder para isso e muito mais. Por isso que é necessário ler a palavra. Por isso que é necessário ouvir a voz de Deus. Porque ele foi, ele será sempre grande e poderoso em qualquer situação. Mas deveres para isto te manteve para mostrar, para mostrar o meu poder a ti, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus disse, olha, tudo isso é para te mostrar que meu nome seja anunciado em toda a terra. Porque Faraó era um homem de guerra. Faraó era um homem de magia. Então, se não fosse uma coisa nesse nível, ele não ia dar importância. O limite deles não tinha fim como ser humano. E Deus conhecia ele por dentro e por fora. Deus conhece os seus por dentro e por fora. Ele sabe o que está agindo na vida do marido, do filho, da esposa. Não peça misericórdia. Deixe ele agir, porque ele sabe o que está fazendo. Ele conhece a gente. Veja que a gente, antes de existir, ele já nos conhecia. Aí, como a gente é ser humano, às vezes se assusta. Não. Tem que dizer, Senhor, está no teu altar, está nas tuas mãos. Ele sabe o que faz. Para terminar o 17. Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não deixar ir. O Senhor disse, com tudo isso, tu ainda não quer parar? Tu ainda te exaltas diante do meu povo? O Senhor quer dizer, vem coisas piores por aí. Então, exaltação, soberba, arrogância, prepotência, não funciona. E é uma queda final. Então, vamos cada dia ser mais humilde, cada dia obedecer o Senhor, para que Ele faça proezas e maravilhas e tenha misericórdia de nós. E aquele que não está ouvindo, aquele que está se exaltando, deixa com Deus, porque Deus sabe trabalhar. Lembre-se do tema. Quando Deus adverte, é melhor atender. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.